A música tá no ponto aí? Aqui também, né? Deixa eu ver. Você não vai aparecer não, Tá bom. Ali também tá no ponto. é, só que esse aqui trava. Quer que feche um pouquinho essa cortina? Não, a Flávia já chegou. Tá então, bom, variou Luiz. pra ela. Nossa, mas não tá bom. Bom dia, Flávia. Deus abençoe você e a sua casa. Quer água? Não, quer que eu pegue mais pra você? Não, pra mim tá bom. Amém. Vamos aguardar os nossos irmãos que estão acordando aí para EBD. Você não deixou o louvor assim? Qual deles? Missondas? Pode ser missondas. Já tem 2 pessoas. Amém, irmãos. Bom dia. Estamos aguardando o acesso aí de mais irmãos. Quer que eu coloque a música? Pode deixar ela baixa, né? Por enquanto. Pode colocar aí que se você quiser, tem que começar tudo de novo. Se quiser voltar para algum pedaço. Ó, a Flávia tá te dando bom dia. Bom dia, pastores. Bom dia, Flávia. Tudo bem, querida? Bom dia, Rubens. Bom dia, Alex. Bom dia, gente. Paz do Senhor, irmão. Vamos aguardar os nossos irmãos. Estão chegando devagarinho para a gente fazer a nossa EBD de Páscoa, né? Hoje é um dia especial, um dia que Jesus ressuscitou. Hoje é um dia de esperança. Bom dia, Marquinho. Paz do Senhor. Estamos aguardando, irmãos. Estamos aí já em 5 pessoas, aguardando os nossos irmãos acessarem, para que a gente possa começar a estudar um pouquinho. Nossa EBD hoje fala de falar entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Vamos falar um pouco sobre louvor e adoração num dia muito especial, que é o domingo de Páscoa. Bom dia, Dainha. Deus abençoe. Bom dia, Lara. Os irmãos estão chegando, ó, devagarinho. Pai do Senhor, pastores. Aí, João. Pai do Senhor, Waze. Paz. Pai do Senhor, André. Deus abençoe aí. Pai do Senhor, Rubens. Feliz Páscoa para todos nós. Já somos 13, tá chegando. Pode soltar a música. Não, vamos ler primeiro. Amém, irmãos. Hoje nós vamos falar de louvor e adoração. Então vamos falar. Bom dia, Rafa. Bom dia, pastor Ricardo. Graça e paz. Aguardando os nossos irmãos. Bom dia, Lara. Bom dia, Rafa. Muitos bons dias. Bom dia. Débora e Davi estão aí também, né? Que bom. Família. Bom dia, Michele. Bom dia, Tiago. Bom dia, irmãos. Bom dia a todos vocês, né? Já temos um número aí razoável. Vamos orar, né? Para a gente começar a estudar a nossa lição de hoje, que é uma lição muito propícia também, porque ela vai falar de louvor e adoração justamente num domingo de Páscoa, né? Que é um dia de realmente louvar e adorar o Senhor. Vamos orar então primeiro. Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, nessa manhã, te agradecer, meu Deus, por mais uma noite que passamos, mais um dia que o Senhor nos guardou, mais um dia que as tuas misericórdias se renovaram, e nós somos gratos a ti, Senhor, hoje especialmente o domingo de Páscoa, o domingo da tua ressurreição, da esperança, da promessa, e nós te louvamos, Senhor, pelo teu sacrifício. Pedimos agora, Senhor, que nós vamos estar estudando, Senhor, a tua palavra, que seja o Senhor a falar conosco, o Senhor venha encher o nosso coração de algo novo, de algo que nós precisamos, Senhor, que o Senhor venha completar no nosso coração aquilo que é necessário, Senhor. Abençoa cada família, Senhor, que está agora ouvindo, Senhor, essa palavra, abençoa os nossos irmãos, as igrejas, abençoa o Brasil, nosso estado, nossa cidade, abençoa o mundo, Senhor, ser com
os médicos, Senhor, ser com os profissionais de saúde, ser com os governantes, Senhor, que esse momento passe e que nós possamos, Senhor, sair mais fortes dessa experiência, Senhor. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado conosco. O Senhor guarda cada um de nós, fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, Anderson. Bom dia, Fabiana. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos hoje falar um pouquinho sobre a lição, né? O título da lição é assim: Falai entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Bom dia, pastor Clocione. Então a gente vai falar um pouco sobre louvor e adoração nessa manhã, né? Numa manhã de Páscoa. Bom dia, Karine. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? O que isso quer dizer para nós? E para quem tem o devocional, né? Quem está com a lição é essa aqui, ó. Lição 12, né? Para quem está com a lição, quiser estudar junto. Boa tarde, Lana Dark. Israel também. A lição número 12, né? Nossa lição 12 da revista de mutualidade, né? Uns aos outros. Então a gente vai falar um pouquinho sobre hoje louvor e adoração. E a lição, ela tem um texto básico que está em Efésios capítulo 5, versículo 19 e 20, que diz assim, a gente vai ler para começar a falar do nosso assunto. O versículo fala assim: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E versículo 21, sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. Então aqui o apóstolo Paulo fala assim: falando entre vós com salmos, né? Entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Então ele fala de salmo, ele fala de hino e ele fala de cântico espiritual. E a gente, bom dia Débora, bom dia Lucilene, a gente vai falar um pouco das diferenças, né? O que Paulo quis dizer com salmo, com hino e com cântico espiritual. A lição ela é desafiadora para nós, porque ela quer trazer para nós qual é o tipo de música adequado a se falar na igreja. Um monte de gente dando bom dia aqui. Bom dia, gente. Então, a gente vai falar um pouco que tipo de música é adequada, né, para a gente cantar na igreja. E isso tem que despertar em nós canções que agradem primeiramente a Deus, né? Qual o sentido da canção? Esses dias nós temos vivido uma experiência diferente, né? Que hoje faz um mês que a gente não se reúne na igreja, mas a gente está se reunindo por live, né? Os acessos à nossa página nunca foram tão grandes, né? Eu estou para divulgar para os irmãos, mas a gente alcançou aí quase 30 mil pessoas nesse período de um mês. É muita gente, né? Uma igreja de 100 membros, atingir 30 mil pessoas é alguma coisa assim extraordinária. Então, apesar da gente não estar junto, né, em corpo físico, nós estamos unidos, graças a Deus por isso. E temos aprendido o valor disso, né? Eu creio que nós estamos sendo experimentados por Deus aí para a gente nunca mais ter vontade de dar uma desculpa para ir no culto. E algumas coisas fazem a gente sentir muita falta. De manhã a gente tem visto o devocional com os nossos levitas, o café, né? O café com oração, e a gente ouve um pouquinho de louvor ali e faz uma falta, né, muito grande. Deus tem nos ensinado a fazer aí o culto doméstico, né, cada um de nós, a estudar a Bíblia, lembrando que, de novo, as revistinhas das crianças estão aí com os pais, então você pode fazer o culto doméstico com seu filho. Esse é um momento importante, né? Deus está nos ensinando, é de pequenininho que se aprende. Então, com certeza a gente sente falta também de louvar e adorar junto, né? Deus está fazendo com que nós sintamos essa falta, e eu creio que de uma forma didática, né? Deus está nos ensinando algo com isso. E hoje a gente quer falar um pouco desse louvor e adoração. Muitas vezes a gente gosta, né, do louvor e adoração. Tenho certeza que se eu for falar aqui e pedir cada um fale uma música que gosta, um louvor que goste, a gente vai ficar aqui a live toda ouvindo músicas
diferentes. Mas o louvor, ele tem um sentido, né? A adoração, ela tem um sentido dentro do culto. Para quem pegou a lição para estudar, eu estava vendo aqui, por exemplo, o Cântico de Moisés, né? Quando Moisés vence Faraó, Êxodo 15, ele faz um cântico. O Cântico de Débora, né? Lá em Juízes 5, 1-32, lindo o Cântico de Débora, e várias outras passagens da Bíblia que falam de cânticos. Mas eu achei curioso quando a gente fala aqui sobre salmos, hinos e cânticos espirituais. A gente vai falar um pouco disso. Mas é interessante a gente entender que a música, ela precisa ser contextualizada, né? A música precisa ser coerente. Deus te abençoe, Edna. Algumas perguntas que a nossa lição faz para todos nós aqui, diz assim: fale sobre falar entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Isso fala um pouco de como nós nos tratamos. Pai do Senhor Cris, Pai do Senhor Liu, tá chegando gente. Como nós nos tratamos, né? Como nós temos nos tratado. Eu até lancei um desafio no Zap, vou lançar aqui de novo, para você agora ao vivo, né? Que é da gente pegar lá no grupinho de Zap, lá tem os telefones de todo mundo. Pegar o telefone e escolher um número lá, escolhe um número de alguém que você de repente não fala muito, telefona pro irmão, para saber como ele tá. É uma coisa que a gente pode lançar. Tem tanto desafio aí no Facebook que não tem graça nenhuma, né? Esse desafio é um desafio com propósito, né? Ligar para o seu irmão, liga para ele, pergunta como ele está. Tenho certeza que está todo mundo assim, um esperando ligação, e às vezes, né, a gente pode tomar a iniciativa e fazer isso. Mas uma coisa que me chamou a atenção na lição, para começar, é isso, né? Para a gente falar entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Como nós temos falado com os nossos irmãos? De que maneira nós temos tratado, né, uns aos outros? A nossa lição é de mutualidade. Então, de que maneira a gente tem falado? Paulo fala aqui, falar entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Isso fala de uma maneira carinhosa, né, de tratar uns aos outros. Uma maneira doce de tratar o seu irmão, né? E isso para nós eu acho que a primeira lição dessa lição, né, o primeiro desafio é esse tratamento, como a gente tem tratado os nossos irmãos e como temos sentido falta disso, né? De estar juntos, de congregar, de dar aquele abraço, né, que faz tanta falta. E Paulo deixa isso claro para nós. Algumas perguntas da lição que eu achei muito interessantes para nós. Como a música na igreja tem falado ao seu coração? Quando você vai... Tem gente, né? Nós temos que acabar com isso no meio evangélico. Tem gente que fala assim, eu gosto mais do louvor, eu gosto mais da palavra. E na verdade, tudo faz parte do culto, né? O louvor faz parte do culto, a palavra faz parte do culto, o ofertório faz parte do culto, a oração faz parte do culto. A nossa postura durante todo o culto faz parte do culto. Até porque a gente não cultua só quando está junto. Quando está junto, a gente faz o culto ali congregacional. Mas a nossa vida é um culto, né? Agora, quando está ali no templo, tudo está cultuando a Deus. E a primeira pergunta que a lição deixa, assim, como a música na igreja tem falado ao seu coração? Muitas vezes a gente tem dificuldade em guardar uma mensagem toda, até porque é grande. Mas a música, ela precisa ser a mensagem cantada. Ela precisa ser a mensagem cantada. Quando você pega a própria Bíblia, fala que Jesus ele cantou com os discípulos, né? Fala assim, e cantando salmos e tal, eles saíram, né, e foram orar. Está dentro da nossa lição. E eu separei, para a gente diferenciar, eu não sei se você sabe, o inário antigo, né, era o livro de salmos. Eles cantavam salmos. Por isso que Paulo fala cantando com salmos, hinos e cânticos espirituais. Eu sou um cristão um pouquinho mais antigo aí do que alguns de vocês. E eu me lembro na minha conversão, no começo da minha caminhada, os louvores sempre tinham muito sentido para mim. As letras eram muito importantes. A gente fica preocupado às vezes com a melodia, com o som e o gosto. A Bíblia não fala nada de gosto. Eu sei que tem gente aí que gosta
de pagode, igual o pastor Ricardo Soares, né? Ou que gosta de rock, igual a Sara, não sei. Cada um tem um gosto espiritual. A Débora também gosta de pagode, que eu sei que o Elton, né, tem um dom especial que a gente vai usar ainda na igreja. Mas a Bíblia não fala nada a respeito de melodia, de tipo de melodia, mas ela fala sobre o que isso produz em nós, né? E eu separei para vocês, eu vou colocar aqui no fundo, um salmo cantado, que eu acho lindo e que me lembra do comecinho da minha conversão, quando comecei a frequentar a igreja. Tá amarrado, pastor Ricardo? Eu comecei a frequentar a igreja e esse salmo que a gente vai ouvir é o salmo 139. Diz tá muito alto. Não sei se está alto aí para vocês. Vamos falando aí. Esse salmo está sendo cantado aqui por Alexandre Pires e Padre Marcelo. Lindo. Mas é o salmo 139 da Bíblia. É um salmo, ó. Tá dando para ouvir? Quem tá ouvindo fala um amém. Conhece os meus pensamentos. Vocês estão ouvindo? Tá ouvindo, André? Amém. Tá bom o som? Muito lindo. Salmo 139. Parece mesmo, novo antigo. É um salmo completo. Ele fala versículo por versículo. Para você entender mais fácil. Eu não vou cantar, irmão. Se tivesse o pastor Ricardo, né? Podia cantar. Mas o Márcio, né? O levita aí talentoso. É muito lindo. Podia botar a pastora para cantar, mas de manhã assim é complicado. Mas só para os irmãos entenderem, né? Salmo, hino e cântico espiritual. Então isso é um salmo. Era o que os discípulos costumavam cantar, Israel costumava cantar. Eram salmos. Olha, está falando o versículo. Você me cercaste em volta. Tal ciência é grandiosa. Tal ciência. Não alcanço de tão alta. Não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu. Eu subo até o céu. Sei que ali também te encontro. Sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha alma. Canta aí na sua casa. Está minha alma. Sei que aí também me ama. Ali também me ama. Leva essas graças. Eu sei que tu me sondas. Eu sei que tu me sondas.
Eu sei que tu me sondas. Aleluia. Eu sei que tu me sondas. Tá bom, meu. Vou tirar o hino, irmãos. Eu sei que é duro, né? Que é gostoso de ouvir. Mas agora eu queria colocar para você um cântico espiritual. Por quê? A lição ela define assim, ó, Salmo refere-se ao livro de Salmos. Cântico, o hino, aliás, desculpa. O hino é versificação métrica e mais trabalhada. Então o hino, o salmo aqui ele é integral, é o salmo completo que nós ouvimos. Agora nós vamos ouvir o hino, que é o quê? É uma versão métrica, bíblica também, mas mais trabalhada. Tenho certeza que você também vai conhecer essa canção. Uma canção dos nossos encontros. Se ela abrir, né? Se ela abrir, A pastora vai procurar aqui porque ela não está abrindo, né? O computador está me traindo direto. Mas a pastora vai trazer para a gente ver a diferença do que o Paulo está falando entre Salmo, que a gente acabou de ouvir, o Salmo 139, o hino, que é uma coisa mais métrica, e... Abriu? Só não sei se vai ficar, mas tudo bem. É o meu ou o seu? É o seu. Não sei se dá para ouvir. Ó, esse é um hino. Estão ouvindo? Quem está ouvindo aí fala para mim quem está cantando. Que passagem bíblica é essa? Qual o livro? Ludmilla. O que ela está cantando? Música do meu encontro também. Lara. Ano 2000, tô velho, 20 anos. Onde vai botar mudando? Ezequiel. Isso aí, Alex. Ezequiel 37. Ela está cantando um hino. Tem métrica. Não é exatamente o versículo, como o Salmo 139, mas ele é inspirado na passagem bíblica. Então aqui a nossa lição coloca, né? O Salmo, que era o que os discípulos cantavam antigamente. E esse é um hino, porque ele tem um tema bíblico, fala de algo bíblico, né? Mas não é o versículo na íntegra. Vou tirar o som para vocês. Vou deixar aqui na som ambiente. Dá para ouvir? Baixinho? E agora a gente vai estudar mais, né? Eu sei que você gosta do louvor também, mas a gente está aqui para estudar EBD. Então eu achei mais fácil simplificar para vocês na prática, para falar a diferença de salmo e de hino. O cântico espiritual é algo espontâneo, né? Tem muitos levitas que fazem entre as músicas uma adoração espontânea de coração, né? A gente vê isso em vários CDs, a gente vê isso no próprio culto, né? Na igreja, levitas que fazem esse tipo de coisa. E quando você vai a um tipo de culto às vezes mais solto, né? A manifestação do Espírito Santo, não vou dizer que é a manifestação, mas quando a gente dá vazão à nossa alma, você tem os cânticos espirituais. Eu já vi isso algumas vezes, né? E é bênção quando a gente pode usufruir disso no culto. É uma sensação muito gostosa. Então, só para ficar claro para os irmãos a diferença, né, do Salmo. Ei, Luciano, Pai do Senhor, Deus abençoe. A gente diferenciar Salmo, hinos e cânticos espirituais. Não sei se ficou claro aí para vocês, né? Quem entendeu dá um amém. Não dá para a gente interagir tanto, mas só para saber se o conceito ficou entendido. Então, algumas perguntas que a lição faz para nós: como a música na igreja tem falado ao seu coração?
Será que as canções que a gente ouve... Vou baixar mais um pouquinho, irmãos. As canções que a gente ouve, elas têm tido esse efeito no nosso coração? Outra pergunta. Você acha que o visitante percebe que é algo para eles a mensagem da música? E aí, em particular, para os nossos levitas, né, que estão nos ouvindo aí agora. O pessoal do Ministério de Louvor. Tem várias igrejas aqui, pastores ouvindo. É uma pergunta reflexiva para nós. Será que o visitante, quando ele chega, porque o visitante, quando vai à igreja, o novo convertido, o louvor tem uma importância muito grande para ele, né? São as canções que começam a falar, até que ele possa ouvir a mensagem, né? Por isso que o culto de domingo, ele precisa ser diferente do culto do dia de semana, né? Para nós, a nossa metodologia é essa. O culto de domingo ele é feito para o visitante. Então a canção, ela precisa ser evangelística, ela precisa ter letra, né? Principalmente, ela precisa ter uma letra. Ah, mas pastor, eu gosto daquela adoração profunda que a gente vai e tal. Amém. Dizem que é muito comum na África as canções terem 2, 3 frases, né? Aquele culto empolgado na África que você vê muitas vezes que a gente não sabe o que eles estão cantando, mas acha bonito. São canções curtas, para que a mensagem fique gravada no coração da pessoa. Então as letras, elas precisam alcançar, falando de domingo, né, para nós, precisam alcançar o visitante com uma palavra evangelística. Aquela adoração profunda que a gente gosta, né, de derramar em Deus e viajar em Deus, isso não é para um culto evangelístico, não serve. Por quê? Porque no culto evangelístico você está pensando no visitante, né? Que aquela letra que é uma forma... É igual o professor de cursinho, não sei se vocês já viram, o professor de cursinho chega na época do vestibular, ele faz geralmente nas aulas de cursinho, eles fazem pega a matéria e faz uma música. Por quê? Para o aluno gravar as questões que vão cair na prova, pela música. É mais fácil ele cantar a música e se lembrar. Então a música, o louvor que é cantado no culto evangelístico, ele tem essa função, né? O visitante precisa sentir isso. Se você tivesse que mudar alguma coisa na música da igreja, o que mudaria? Outra coisa que a gente fala muito, né, para os levitas, aproveitar aqui que estamos falando para todas as fontes de vida e outras, a gente que gosta de tocar alto, né? A gente toca alto, tem uma veia roqueira na fonte de vida. Esse é o que a gente escuta, né? Que isso é tradicional, a gente já tem 17 anos tocando assim e tal. Mas eu sempre insisto, né? O pastor Ricardo tem feito esse trabalho aí com a gente, de que a gente faça o louvor congregacional. Por quê? A igreja precisa se ouvir cantando, né? Um ouvir os outros. A gente não vai, é diferente quando você vai num show, né? Num show, eu vou ver a habilidade do músico, se ele toca bem, se ele toca, né? Cada um tem uma preferência às vezes de instrumento, né? Uns gostam do baixo, outros gostam da bateria, outros gostam da guitarra, outros gostam do violão, do teclado, e etc. Mas ali no louvor, a função não é que a gente possa reparar esse músico ou aquele. Mas a ideia é que a mensagem cantada toque o coração daquele que está ouvindo. Então eu tenho um objetivo, que é colocar aquela mensagem no coração do novo, né, ali nesse caso, para nós também, né, o louvor, ele tem mensagens que a gente vai cantar. Muitas vezes você não sabe onde está um versículo na Bíblia, mas você canta uma música, por exemplo, Salmo 139, acabou de ouvir. Você canta aquilo ali e aquilo te leva na palavra. Quantas vezes você está passando uma situação complicada e tal, e o louvor vem e ele te leva a palavra, né, porque é a palavra que nos edifica. O que você acha da música evangélica na atualidade? Ela comunica a mensagem? Isso é importante, tá, irmãos? A gente não pode ser inocente e não entender o seguinte: o mercado gospel evangélico, ele cresceu muito. O Brasil hoje são 40 milhões mais de evangélicos, né? E os nossos levitas, que antigamente andavam pelas igrejas cantando, mostrando o trabalho, levando playback, eles foram para as rádios, para a internet, para toda parte,
E hoje, né, a gente querendo ou não, fique alegre ou não com isso, muitas canções são preparadas para vender. Até o que se coloca ali na música é escolhido com a gravadora, né? E se perdeu um pouco da essência daquilo que era no começo, né? Fala assim, do louvor raiz, né? E aí a coisa precisa ser melódica, precisa ter um apelo para venda. E isso tira essa essência tão importante, né, do coração quando a gente faz um hino, né? Falando de hino, falando salmo, hino, canto espiritual. Estamos falando de hino agora. E a gente tem que ter cuidado com isso. A música ocupa um lugar especial no mundo inteiro, né? Como eu falei aqui de cursinho, por exemplo, mas tem música no escritório, na fábrica, na casa, no carro, no avião, na sociedade, né? Tem música de apaixonado, tem um pessoal que gosta aí do sertanejo. Esses dias fez muito sucesso aí o sertanejo, live de sertanejo, né? O pessoal ouvindo aí Sofrência, quem gosta é Karine, tá ali me ouvindo, ó, né? Aquelas músicas lá triste do Pará. Então a música tá em toda parte, né? E ela tem um grande alcance no nosso coração. E a gente precisa entender isso. A música está no filme, né? Imagina um filme sem trilha sonora. Estava vendo aqui hoje quem botou aqui no filmes dos anos 80, foi Gisele. Falando Top Gun. Imagina um Top Gun sem a música, né? Não vai ser a mesma coisa. Propaganda, jingle de propaganda, né? Políticos, né? Tem aquele político, eu lembro da minha cunhada pequenininha, ia na janela quando passava aquele carro político e sabia direitinho a canção de um determinado político. Grandes eventos, né? Então a música, ela tem uma influência muito grande. E na igreja não é diferente. Será que falamos de culto mais que cultuamos? Outra pergunta aqui da nossa lição. Quando a gente vai para a igreja cultuar, e essa palavra em especial para o crente mais antigo, tá, irmão? Crente mais antigo e líderes. Tem líder que fica tão ligado naquilo que ele tem que fazer na igreja, que quando ele chega na igreja ele não adora mais, né? Ele fica preocupado com aquilo isso que tem que fazer. A gente que é pastor, né? Os pastores aí, eu não sei se eles passam por isso aí nas igrejas dele, eu creio que sim, eu passo aqui em Vila Velha. Você está no culto, está vendo o irmão, anda para lá, anda para cá, anda para lá, né? Especial para os levitas. Hoje a gente pegar no pé do levita, tá, irmão? Não fica bravo com o pastor, não. O levita acabou o louvor, cantou, vai beber a água e não volta nunca mais. Aí ele some, já fez a função dele. E não é assim, você continua sendo um adorador, né? Você foi ali prestar culto. Algum tempo atrás eu coloquei no altar da igreja ali umas cadeiras para os levitas. Por quê? Para ele ficar o tempo todo, né, alerta àquilo que está acontecendo ali, ligado naquilo que está acontecendo. É tão bom para nós pastores aí, tem alguns pastores, né, nos ouvindo, tão bom para o pastor quando você vai fazer o apelo e o levita ouviu tudo que você pregou. Você não precisa escolher a música, né? Ele já sabe a música porque ele ouviu a mensagem. E a gente precisa ter esse sentido de tudo isso é culto, né, irmão? Tudo isso é culto. Você está ali prestando um serviço, você está cultuando a Deus. O seu serviço é um culto, faz parte do culto. Você está adorando ao Senhor junto com todo mundo, né? Você não foi ali tocar uma música, você não foi ali cantar uma música. A mesma coisa que eles estão lá embaixo, né? Que estão adorando, a congregação que está adorando. Você não foi na igreja ver isso, eu fui lá cuidar das crianças. Não, é uma adoração. Eu fui lá, eu sou diácono, está prestando um serviço, é adoração, tudo é adoração. Então a gente precisa ir à igreja cultuar. O texto de Efésios 5, o 18, fala assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E a sequência, né? No mínimo intercessor, verdade, pastor Eduardo. A sequência é o versículo 19, que ele fala assim: falando entre vós com salmo, entoando, louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Interessante que Paulo fala de encher do Espírito, e a sequência de encher do Espírito é falar com salmo, hino e cântico espiritual. É uma consequência de estar cheio, né? Então quando eu estou cheio, isso é natural. Falamos já de salmo, né? Que são os salmos cantados, os hinos.
quando a gente pega a definição, salmo, né, diz assim, ó, no hebraico significa cântico de louvor. O significado original da palavra vem de fazer zunir a corda de um arco e depois de dedilhar uma harpa. Então, cantar salmos, como eu falei, na sinagoga, era o inário deles, né, era o próprio salmo. Aqui a gente viu o hino, já falamos, algo cantado, algo que tem poesia. E o cântico espiritual, né, diz assim, ó, produzir tipos de sons vocais, como o pio da coruja, o coachar do sapo, produzir som com corda dedilhada ou qualquer som instrumental semelhante, tal como o assobiar do vento nas árvores. Mais tarde, definido simplesmente como chamar, celebrar, louvar, honrar no culto. No Antigo Testamento, a palavra traduzida, no geral, como cantar ou cântico. Né? Então, aquilo que a gente definiu aqui no começo, né, até usando as canções para os irmãos, né, salmo, hino e cântico espiritual. A música na Bíblia. A palavra música refere-se à ciência da combinação dos sons. Interessante isso, né, irmãos? Ó, ao vínculo do espírito humano com qualquer forma de inspiração artística. Música é a arte de coordenar fenômenos acústicos. Então, música não é louvor, né? Música é um veículo para transmissão de algo, como a oratória, né? A oratória transmite. Eu posso usar a oratória para várias coisas, né? Assim como a música. Por isso que é complicado, né? A gente fala assim, o que é uma música sacra ou não sacra? Depende do que a mensagem dela está falando. Porque música é música. Música é sempre música. Assim como oratória é oratória. Mas no caso agora, por exemplo, eu estou usando a oratória para falar da palavra de Deus. Então a música também pode ser usada para isso. Mas a música em si, ela não é o louvor. A música no Antigo Testamento, ó, a palavra música nos termos afins são citados no texto bíblico cerca de 800 vezes. Jubal é o primeiro músico citado na Bíblia, Gênesis 4, 21. Jubal Caim, esse camarada é uma história meio complicada, mas depois não vou entrar no detalhe agora, mas você pode estudar isso depois e a gente pode voltar no assunto. A música está presente na história do povo de Deus no Antigo Testamento de forma espontânea. Aqui eu falei do cântico de Moisés, por exemplo, né? Êxodo 14, versículo 30. Todos esses textos, irmão, que eu estou citando, eles estão aqui no devocional. Para quem faz devocional, né? Segunda, terça, quarta, eu creio que todo mundo aqui faz, né? Em nome de Jesus, quem não faz está fazendo agora, está com tempo para fazer. Então eles falam aqui do cântico de Moisés, como eu já falei, né? Do cântico de Débora, que é muito interessante também. No tempo de Davi havia um coro cujo regente era Quenanias, chefe dos levitas e músicos. Isso está lá em 1 Crônicas 15, 22. Então Davi já colocou um chefe dos músicos. Já com a construção do Templo de Salomão, houve uma ordem em que se organizasse o culto e a música. 1 Crônicas 23, 5 e 25, 7. Aqui nesse texto fala que no Templo de Salomão tinham 4.000 músicos, 4.000 para adorar. Imagina, né, o tamanho disso, irmãos. A gente tem uma igreja com 100 pessoas, né? Você imagina um lugar onde estão separados 4.000 músicos para louvar a Deus. É o que acontecia no Templo de Salomão. No livro de Salmo há várias poesias com melodias para serem cantadas no culto de Deus pelos músicos, né, na congregação. Salmo 87, Salmo 88. Esse mesmo livro dá uma lista de instrumentos. Salmo 150, ele lista, né? Até os irmãos querem ver? Eu vou ler para você, que eu acho esse salmo muito interessante para falar do tipo de instrumento, que às vezes tem uns que gostam mais desse ou daquele, mas aqui dá uma noção interessante para nós. Ó. Eu vou ler para você, que eu acho importante. Tá? Assim, ó. Louvai a Deus o seu santuário, louvai no firmamento, obra do seu poder, louvai com seus poderosos feitos, louvai consoante a sua muita grandeza, louvai ao som da trombeta, louvai com saltério e com harpa, com adufes e danças. Viu? Já estavam dançando aqui no Salmo 150. Louvai com instrumento de corda e flauta, louvai com símbolos sonoros.
Louvai com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve o Senhor, aleluia. Então ele fala de retumbante, ele fala, né, de sonoros, ele fala de flauta, ele está falando aqui de vários instrumentos para nós, contextualizando aí, bateria, guitarra, teclado, né, pandeiro e etc. Cavaquinho, pastor, mas cavaquinho, sanfona, né, na montanha tem sanfona, que é legal. Todo ser que respira, louve o Senhor. Como eu disse, não é questão do estilo, tá, irmãos? Precisamos tirar isso do contexto. Tem gente que coloca determinado estilo como terrível. Igual quando a gente fala, né? Ninguém me joga pedra agora, pelo amor de Deus, acaba de ouvir, para depois pensar. Quando você fala do funk. Pastor, mas funk, é claro que as letras que a gente vê são horríveis, né? Horrorosas, difícil de... Geralmente. Mas eu conheci uma vez um levita chamado Adriano Gospel Funk, teve na nossa igreja uma vez, e ele cantava funk. Cantava funk na igreja, né? Claro, com letras bíblicas. E ele dizia, uma vez ele esteve na fonte, e ele conversando comigo, eu falei, rapaz, ele falou, eu era roqueiro, pastor, mas Deus me chamou para louvar com esse estilo aqui, para alcançar um determinado tipo de pessoa. E ele estava fazendo esse trabalho, né, irmãos, de alcançar essas pessoas. E a gente tem que respeitar isso, como eu falei. O estilo da música não quer dizer nada. A questão é aquilo que se coloca nela. O que ela está falando, né? O que a letra está dizendo. Eu já ouvi o pessoal lá cantando na sanfona, né? Muito bonito, hinos para Deus, que glorifica a Deus. E num instrumento é menos comum, talvez, para nós. No passado a gente sabe que bateria, guitarra já foram atribuídos como instrumentos do inimigo, né? Até determinada época. Mas isso mudou, até porque não é, como eu falei, não é um instrumento. Aqui fala de vários tipos de instrumentos no Salmo 150. Então a gente precisa ter isso claro. A música no Novo Testamento. O nascimento de Jesus é relatado no Novo Testamento entremeado de música. Então tem várias músicas, né? O Cântico de Maria, Lucas 1,46. O Cântico de Zacarias, lindo também. O Cântico dos Anjos em relação a Jesus, Lucas 2,14. O Cântico de Simeão, isso é muito lindo, né, irmão? Deixa eu ver se eu acho aqui para ler para você. Sei que a gente está estudando, e a Bíblia aqui está no manual, porque eu estou usando o celular. Então, Lucas, capítulo 2, eu acho linda essa passagem, e quero ler para os irmãos, porque é uma adoração do coração, né, do profeta. Ele fala assim, Lucas 2, capítulo 2, versículo 28, diz assim para nós: Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, Simeão aguardava pelo Messias, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Aqui Simeão faz um cântico, né, porque ele tem a oportunidade de ter Jesus nos braços, reconhecer o Messias, ele se alegra e fala para Deus, pode despedir o teu servo, posso morrer agora, posso ir embora, porque eu vi a salvação. Né? Hoje é dia de Páscoa, à noite vamos ter um culto aí de Páscoa abençoado, pastor Eduardo com certeza, né? Deus vai usá-lo aí para trazer uma palavra de Páscoa, e aqui a gente vê esse homem adorando, né? O cântico de Simeão, ele adorando a Deus por ver o Messias. Então a música está presente de várias maneiras, aqui foi uma coisa espontânea. Outras passagens, o próprio Jesus cantou com seus discípulos, Marcos 14, vou ler para você, Marcos 14, 26, diz assim, tendo cantado um hino, saíram para um monte das oliveiras, né? Essa é a ceia. Então Jesus estava ali com os discípulos e ele cantou com eles. Interessante, né, que aqui a gente não vê, não fala nada, né, sobre instrumento, se tinha ou não, como que foi, mas diz que eles cantaram um hino e saíram para o monte das oliveiras. Paulo e Silas, né, famoso, Paulo e Silas na prisão, Atos 16, 25, eles estavam ali presos. Eu gosto de falar sempre dessa passagem, né? Amo essa passagem.
a coisa estava difícil para eles e a sugestão de Paulo para Silas, lá pela meia-noite, foi cantar um hino. Fala muito no nosso coração. A vida cheia do Espírito Santo canta louvores, né? Como a gente viu em Efésios 5. A mente cheia da palavra de Deus também. Os 144 mil, lá em Apocalipse 14, versículo 3, eles cantam o cântico de Moisés novamente, né? Apocalipse 15, de 2 a 4, eu não sou bom de louvor, mas Moisés aqui fala, grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, né? Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações, quem não temerá? É o cântico de Moisés. E isso faz a gente pensar o seguinte, né? Você acha que a música é necessária para o crescimento espiritual do crente? Com certeza. Por que desde o Velho Testamento a Bíblia dá tanto destaque à música? Porque ela tem um papel importante, né? Ela pode ser pedagógica, ela pode colocar o ensino de uma forma mais fácil, né? Para que a palavra de Deus seja colocada no coração das pessoas. A lição fala assim, 7 afirmações sobre a natureza e a função da música na igreja. Primeiro, né, já falei para vocês, a música é uma linguagem, significa que ela é um meio de expressão. Então ela é uma ferramenta, é um instrumento. Ela em si mesma não tem função, mas ela tem uma função dentro do culto, né, de expressar, de comunicar uma mensagem. O que ela está comunicando? Muitas vezes, né, irmão, nós somos muito almáticos nas nossas manifestações, e eu sei que há um poder, né, na música de alterar, né, o nosso estado de espírito, mas o mais importante para nós, aqueles que são levitas, que estão adorando ali no altar, é entender que ele está comunicando algo, e essa comunicação precisa ser clara. Você não pode olhar, né, para a congregação como se aqueles que estão visitando ali eles tivessem a mesma compreensão que você tem da palavra, a mesma experiência que você tem de vida com Deus. Você está tratando com pessoas que estão começando a caminhar, falando de culto de domingo, né? Culto evangelístico. Então essa mensagem ela precisa ser clara, né? E se falando de crentes também, a mensagem de esperança, né? Quando a gente observa aí nas lives, né, alguns pastores usando canções, por quê? Para que aquela mensagem fique fixada, né, no coração das pessoas. Então a música é uma linguagem. A música toca a emoção humana de modo único. Eu lembrei dessa parte aqui quando eu fazia seminário na Conversão Batista, e eu tinha um professor de louvor e adoração, que era o pastor Valmir, hoje da Igreja Betel ali de Vila Velha. E o pastor Valmir uma vez estava ministrando sobre louvor e adoração, e nós éramos em 40 alunos seminaristas, e eu lembro que Anderson deve estar me ouvindo aí, vai lembrar, que uma vez eu estava assim, preocupado, porque com a preocupação de não tocar somente as emoções, mas que as pessoas entendessem a palavra pregada, e o pastor Valmir veio com uma palavra dizendo assim, o homem é corpo, alma e espírito, e você pode tocar a alma, não tem problema. Paulo fala do culto racional, culto que é entendido, né, que é compreendido, não pode ser só almático. Mas tocar a emoção não é errado nesse sentido, né? Você não pode manipular as pessoas, não pode ser tendencioso, mas a música ela tem um objetivo de mais profundo na alma, né? Não pode ser só o intelecto. Nós podemos tocar a alma, devemos tocar a alma, né? E ela tem uma importância de preparar o coração para a mensagem. Muitas vezes, né, a gente vê isso muito no encontro. A pessoa vai lá, fica 3 dias, sexta, sábado, domingo, e às vezes ela vai abrir o coração, né, no sábado, outros até no domingo. Demora, porque a gente está com a nossa cabeça tão cheia de informação, né, num ritmo tão grande da vida moderna, que até a pessoa focar ali no que ela está ouvindo, demora. E para fazer isso no culto, às vezes é muito complicado, né? E a música tem essa função, de abrir o coração, de preparar o terreno, né, para a mensagem. E o levita precisa estar
antenado nisso, né? Tá entendendo a função dele no culto, o que ele está fazendo ali. Não foi ele tocar uma canção só, tudo está ligado, né? A mensagem, a adoração, o culto, a música, tudo está ligado uma coisa na outra. A música está intensamente ligada à memória, né? Então aqui fala, a música é uma linguagem, a música toca emoções, a música está ligada à memória. Quantas coisas a gente lembra, né? Quem foi criado em igreja pequenininha aí, eu lembro da minha neta quando esteve aqui uma vez, que foi na igreja e eu vi uma canção e aí aquilo fica, né? Às vezes você vê a criancinha cantando uma musiquinha e é importante também, né, lá para as tias, para aquelas que ensinam, que essa musiquinha tenha uma mensagem, para que aquela criança guarde uma mensagem, né? É importante isso. Esses dias estava falando muito do Rá-Tim-Bum, né? Do ratinho que lavava as mãos. E a pessoa lembra, né? Fica fixada. A música tem esse poder. Então a musiquinha, né? Lá para a criança é importante, para o adulto também. Porque a música ela tá ligada à memória. Então a gente fixa ensinos. A música é uma forma de oração. Muitas canções, né, são orações. Muitas músicas são a comunicação direta. Toma, Senhor, minha mente, ouve, ó pastor divino, vem todo-poderoso, Senhor, eis-me aqui, sonda-me, ó Deus, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Essa é uma canção, né? É uma oração cantada. Então muitas músicas têm uma forma de oração. A música como linguagem é simplesmente, como eu falei aqui, um meio e não um fim. Não somos artistas. Eu não tenho nada contra o artista, né? A arte é uma coisa, é um dom, mas a canção, o louvor, a adoração na igreja, eles têm um objetivo, não é uma apresentação artística. Eu até falo com os irmãos às vezes assim, eu vou no show gospel, tem show gospel hoje, né? Fala, pastor, você acha que é contra? Não, eu não sou contra. Você pode, né, se encher de coisa boa, mas é diferente um show de uma adoração, de um culto, né? É bem diferente. Você pode fazer as duas coisas. Eu lembro da experiência que tive com a minha filha uma vez. Fui fazer um culto de aniversário da minha avó, de 90 anos da minha avó, e nesse culto de ação de graças, eu falo sempre na igreja, tinha católicos, tinha evangélicos, tinha espíritas. E eu preguei sobre o Salmo 127, se não me engano, e no final fomos orar. Como estava num salão grande, tinha pessoas de várias religiões diferentes, a gente deu as mãos e orou, né, o Pai Nosso. Aí minha filha era pequena, falou, papai, o senhor estava rezando? Eu falei, não, filho, eu estava orando. Não, mas o senhor repetiu o Pai Nosso. Eu falei, não, mas eu orei. Porque a questão é como você faz aquilo, né? Então eu posso cantar uma música e eu posso louvar a Deus. São coisas diferentes. E eu preciso ter essa consciência, né? A música é linguagem. Ela não é um meio em si mesma. A música ajuda a ensinar verdades bíblicas ao povo de Deus. A palavra de Deus musicada é uma excelente forma de doutrinar a igreja. E aqui fala, por exemplo, né? Esse ano a gente infelizmente não conseguiu fazer, apesar de ter ensaiado bastante, as cantatas de Natal e de Páscoa. Nós já temos usado aqui em Vila Velha há algum tempo, né, as cantatas de Natal e de Páscoa para transmitir uma mensagem. É uma forma de ensinar, né, o que aconteceu no Natal, o que significa Páscoa. E a gente pode fazer isso de forma cantada, né, de uma forma artística, que toque o coração das pessoas e ensine de uma forma mais leve, né, que as pessoas saiam dali com ensino. Aqui em Vitória tem a árvore cantada, né, na igreja batista, se não me engano, e outras formas de trazer esse ensino, essa verdade bíblica e fixá-la no coração das pessoas. A música dá aos adoradores um meio genuíno de participar ativamente do culto. E aqui eu quero voltar, né, a falar, irmãos, do louvor congregacional, músicos e pastores, né? É importante a gente entender, o músico precisa, né, fazer com que todos participem. Quer dizer, ele não tem essa função, mas ele precisa ter essa preocupação
Uma coisa que às vezes eu vejo, por exemplo, na igreja, a gente põe um instrumento lá em cima, né, no talo, como fala, a guitarra bem alta, o baixo bem alto, e aí a gente quer que a congregação cante. Não tem como. Como que a congregação vai disputar com o instrumento que está ligado na eletricidade? Não dá para fazer isso, né? A não ser que você tenha um lugar enorme, com uma quantidade gigante de pessoas, talvez. Mas o ideal é que a gente tenha esse instrumento mais baixo para que a congregação cante e ela se ouça, né? Que os irmãos ouçam uns ou mais. A coisa mais linda é quando você deixa a congregação cantar, né? Às vezes a gente faz isso em momentos, abaixa um pouquinho e fala, agora vamos ouvir a igreja. E a igreja canta. Mas o ideal é que isso fosse mais, né? Que a igreja toda cantasse, participasse, que às vezes até a pessoa desiste, né? Porque ela não tem condição de disputar com o instrumento, aí ela não canta. E aí ela se desinteressa pelo culto, aí ela se desliga do culto, aí ela perde, né, tudo aquilo ali que está acontecendo e é um prejuízo. O importante é que ela participe, né, que ela cante junto. Então um instrumento mais baixo, ao ponto de ouvir, né? Não é, como eu falei, um show, uma apresentação. É um culto de adoração. Então toda igreja precisa cantar. A coisa mais bonita, mais legal, o objetivo do Levita é tá todo mundo cantando, bênção, glória a Deus, né? Tá todo mundo ligado, tá todo mundo participando, ninguém está à parte do que está acontecendo. E isso é o louvor congregacional. Nosso louvor precisa ser congregacional o tempo todo. É claro que às vezes o pessoal me fala, você passou é música especial, o que você acha? Eu acho legal. Né? Pode ser uma música especial para trazer uma mensagem especial, né? Com intuito, com objetivo, né? Não que seja vamos dizer, de foco naquele levita para que ele tenha um momento especial do levita, não, um momento especial do culto. E aí aquela mensagem é passada, e isso acontece uma vez ou outra, né? Num momento específico, importante, né? Mas no geral é a congregação cantando. Pela música nós damos a Deus, pela música nós damos uns aos outros, pela música nós nos damos ao mundo. O que se conclui disso tudo? Que o propósito básico da música na igreja são glorificar a Deus, evangelizar o mundo, edificar a igreja e restaurar a arte para Deus. Né? Muito bom isso. Então a gente glorifica a Deus, a gente evangeliza pela música, a gente edifica a igreja, como eu falei, tem músicas que são evangelísticas, mas tem músicas que são para edificação da igreja. E a gente restaura a arte também. É lindo, né, irmãos? Quando você tem um solo de um instrumento que no momento adequado, exato, né, ideal, aquilo glorifica a Deus também, né, toca o nosso coração também, mas precisa ter, né, um bom senso, né, a hora adequada para aquilo ali acontecer. Não existe, né, deixando bem claro, para concluir, estilo de música em participar que é sagrado. O que faz a música sagrada é sua mensagem. A música não é nada mais do que um arranjo de notas e ritmos. Rick Warner. Né? Então, é preciso que isso fique claro para nós. A Bíblia não determina qual estilo de música devemos usar para adorar a Deus. Mas se não existe um modelo, há um princípio. Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4, 24. O estilo de culto não significa que Deus está se agradando. Em muita quietude, nem sempre significa mornidão. Né? Às vezes tem essa questão. É avivado, não é avivado? É tradicional, é renovado? Bobagem, né, irmão? A gente não pode estar dentro do coração do outro saber o que ele está sentindo. Até porque nós temos temperamentos diferentes. Então, um é mais espontâneo, o outro é mais reservado. A questão é o que está dentro, né? O que está acontecendo dentro. Às vezes, uma quietude tem uma adoração profunda. E às vezes, num som muito estridente, só tem barulho. Não tem mais nada, né? Só barulho. E a gente, às vezes, é muito assim, né? Até porque o temperamento. Aí um sanguíneo que é barulhento, ou olha o outro sanguíneo que é barulhento e acha que está bom. Mas aí um sanguíneo barulhento olha o outro que está quietinho e acha que está ruim, que ele não está sentindo. E a gente não pode ir por aí, né? Cada um de nós tem um. Às vezes o irmão vai adorar quietinho, chorando lá no cantinho dele, em silêncio. E o outro não, ele vai, né, se manifestar de outras formas. Isso é temperamento. Isso não, o externo não pode falar do interno. É correto afirmar
que a boa música e música de qualidade é determinada pela beleza do produto final e pela intenção de quem a produziu. A música na igreja precisa ajudar o pregador a explicar o texto, ao mesmo tempo sonorizar o texto. Tony Gray afirma: se você sair da igreja com a sua fé mais forte, sua esperança mais acesa, seu amor mais profundo, sua compaixão mais ampla, seu coração mais puro e sua vontade mais firme na vontade de Deus, então você realmente está cultuando, né? Tremendo isso. Que isso possa ficar no nosso coração, né, irmãos? E que essa palavra nos traga o entendimento do que é adorar a Deus, né? O que é falar uns com os outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, né? Espero que os irmãos tenham sido abençoados. A gente, como eu falei, não dá para interagir muito. No domingo que vem, tem uma lição muito legal, que é sede servos uns dos outros. Quero desafiar você, né, que está com a sua lição aí, fazer o seu devocional. Tem uns devocionais aqui, irmão. Todo dia, tem um texto da Bíblia. Pega a sua família, você está em casa, junto esposa, filho, e faz o devocional. Pega a revistinha, né, dos pequenininhos, faz a lição com eles, é importante para eles. Outro dia eu vi até compartilhei, que nós adultos vamos lembrar desse tempo, de um tempo difícil, um tempo de muita restrição, mas as criancinhas vão lembrar desse tempo como um tempo maravilhoso, que estava com o pai, com a mãe em casa. Então aproveite, faça valer esse tempo, né? Ainda temos aí um tempo de quarentena pela frente, e que seja a bênção, né? Que a gente aproveite da melhor forma. Quero lembrar os irmãos, hoje à noite, às 20 horas, a gente tem um culto de Páscoa com o pastor Eduardo, lá de Santa Maria de Jetibá. E amanhã, né, a gente tem a aula de libertação, 20 horas. Todos os dias tem a live 9h30 aí com os nossos levitas, né, um devocional. E à noite, às 20, sempre uma palavra. Hoje o culto de Páscoa. Amanhã a aula de libertação, terça tem uma live com o pastor Ricardo, na quarta com o pastor Éder, na quinta nosso culto de família. Aproveitar vocês todos, amor, a xícara dela também. Na quinta a gente está falando de família, e para os casais aí nós vamos falar de sexualidade, quinta-feira, né? Vamos falar de sexualidade para os casais aí, família toda, né? Jovem, adolescente, pode ouvir. E a palavra boa, mas a caneca é feia. Obrigado, Elton. Quinta-feira a gente está falando de família. Sexta, o pastor Ricardo vai trazer a palavra sobre batalha espiritual. Sábado, o pastor Clocione, novamente, bênção. E domingo, aquilo que está acontecendo hoje, né? De manhã EBD, também amo EBD, Carmen. Sou apaixonado, né? Sentindo falta de interagir, a gente está junto lá. Mas vai chegar a hora. Vamos orar aí pelo nosso estado, pelo nosso país. Eu vi que ontem, os casos, né, as mortes no Brasil diminuíram, mas não é tempo de baixar a guarda, né? Vamos continuar orando, Deus vai nos dar a vitória. E lembrar, irmãos, a vocês todos aí que estão ligados, né, sempre tem um momento ofertório no culto, esse é o momento de lembrar e de fazer sua contribuição, a sua transferência para o Cicobi. Vila Velha tem PicPay, ou ainda, se você tiver dificuldade, procure o tesoureiro da sua igreja, né? Seja Jetibá, Santa Teresa, Recreio, Vila Velha, porque as igrejas têm os seus compromissos, continuam, né? Nós continuamos pagando contador, luz, água, no nosso caso aqui, sistema de monitoramento, os pastores têm suas necessidades também. Então seja fiel, esse é o ano da fidelidade, Deus está nos honrando, vai continuar nos honrando, né? E que você possa contribuir também para que tudo isso aconteça, o que está acontecendo aconteça, né? Hoje nós são 14 ministrações por semana, irmãos, né? 7 de manhã e 7 à noite. Como eu falei aqui no começo, para quem chegou depois, as nossas lives, nós completamos um mês hoje com a igreja sem estar com a porta aberta, mas unidos aqui. E nós já alcançamos aí 30 mil pessoas com lives, né? A nossa página teve mais de 200 novos participantes nesse mês. Então Deus está nos honrando, né? Continue fiel, que Deus vai te honrar.
Eu queria orar, né, irmãos? Terminar orando para você que está aqui, agradecer a sua presença, nossos irmãos aí da Inglaterra, da Itália, de Portugal, né, dos Estados Unidos, de Vitória, de Jetibá, Santa Teresa, os irmãos aí do Rio de Janeiro, Minas Gerais, né, todos aqueles que nos ouvem, os irmãos do Pará, e que Deus possa abençoar cada família, né? Vamos orar, irmãos? Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, nessa manhã. Obrigado, Deus, pelo teu amor conosco, insistente, pelo teu cuidado, Senhor, pela provisão das nossas casas. Oramos, Senhor, pedindo que o Senhor esteja com a tua mão sobre cada lar. Obrigado, Deus, por cada servo do Senhor que tem se colocado, o Senhor, na brecha, na intercessão, na ministração da palavra, no trabalho social. Deus, queremos orar pelos profissionais aí da medicina, pelos governantes, Senhor, que a tua mão seja sobre eles, dê eles sabedoria, Senhor, que esse tempo passe logo, que esse vírus vá embora, Senhor, que ele acabe e que nós possamos voltar ao templo, Senhor, para nos abraçar, para adorar o Senhor, para estudar a palavra. Deus, nós sabemos que as tuas mãos estão sobre tudo, que os teus olhos também, que o Senhor tem controle de tudo. Então, Senhor, que nesse tempo o Senhor enche o nosso coração de paz, o Senhor nos dê sabedoria, Senhor, que nós possamos falar uns com os outros, Senhor, com salmos, com hinos e com cânticos espirituais. Eu quero abençoar, Senhor, o teu povo, abençoar a tua igreja, cada pastor que nos ouve, cada igreja, em toda parte do mundo, Senhor, que a tua mão os abençoe, Senhor. Obrigado por esse dia, por essa manhã, continua conosco durante esse dia de Páscoa tão importante, Senhor, nós te louvamos pelo teu sacrifício e pedimos, Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, Senhor, seja conosco, Deus, e nos abençoe em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês. Fiquem com Jesus. Às 20 horas, a gente está aí na live de Páscoa com o pastor Eduardo. Vai ser uma bênção com certeza. Amém? Deus abençoe. Um beijo para todos vocês. Saudades de todos.